Apareceu o primeiro jogador insatisfeito com a convocação de Carlo Ancelotti. Renan Lodge, lateral esquerdo que foi bastante convocado na era Tite, soltou o verbo sobre a lista do treinador italiano, tendo uma postura considerada até arrogante. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que foi que ele disse e a gente vai analisar também se tem algum sentido essa reclamação feita pelo Lodge. Carlo Ancelotti está em fase ainda de adaptação da seleção brasileira. Ele ainda está em seus primeiros treinamentos e preparando a equipe que vai mandar a campo para na quinta-feira enfrentar o Equador na sua estreia nas eliminatórias para a Copa de 2026. Só que enquanto o Ancelotti está ainda conhecendo o grupo, começando a implementar o que ele quer para os seus jogadores, tem nome que foi deixado de fora da convocação que está dizendo que foi de certa forma injustiçado. E esse jogador é o lateral esquerdo Renan Lodge. Hoje ele está no Al Hilal da Arábia Saudita, mas surgiu no Atlético Paranaense, chegou a jogar no Atlético de Madrid da Espanha e teve várias convocações para a seleção brasileira, principalmente na era Tite. Ele era até um dos laterais cotados para ir para a Copa do Catar em 2022. Mas acabou não sendo convocado na lista final. Então, como eu disse, hoje o Renan Lodge está no Al Hilal da Arábia Saudita, onde jogava o Neymar, onde o técnico era o Jorge Jesus, e ele vive um momento individual muito bom, isso é fato. Mesmo com o Al Hilal não tendo conseguido o título da Saudi Pro League ou da Champions Asiática, individualmente a temporada do Lodge foi boa, principalmente na parte ofensiva. Ele encerrou a temporada com 37 jogos, 4 gols marcados e 9 assistências. Ao todo, 13 contribuições diretas para gols. Só que mesmo com ele vivendo essa boa fase na Arábia Saudita, já não é de agora, ele não foi convocado. A última vez que ele foi lembrado para uma lista foi ainda em 2023, quando o técnico da seleção era o Fernando Diniz. Para essa primeira lista, o Ancelotti optou por levar para a lateral esquerda o Alexandro, que está muito bem no Flamengo, e o Carlos Augusto, que foi vice do Campeonato Italiano e da Liga dos Campeões pela Inter de Milão. O Lodge parece que não gostou da decisão do nosso novo treinador. Concedeu uma entrevista para o Globo Esporte e acabou tendo uma fala que tem sido considerada até mesmo arrogante. Saca só o que ele disse questionando o Ancelotti e a CBF. Eu pensava que ia ter oportunidade de novo. Não sei se a CBF ou quem faz as convocações tem preconceito com a Liga Saudita, porque na temporada eu fui o lateral que mais fez gols, mais deu assistências. E você vê que os que foram convocados, eles não têm os mesmos números. Não sei se faziam a convocação de quem realmente merece. Então aqui ele está questionando o Ancelotti, está questionando a CBF e está dizendo que não sabe de fato se a convocação é feita baseada em números e em meritocracia, porque ele cita que os laterais que foram levados têm números inferiores aos dele. Eu sempre acho que cada um está na sua razão de ter a sua opinião, ainda mais quando o assunto é seleção. Às vezes eu acho que um atacante tem que ser convocado, você acha que não. Às vezes eu acho que um meio-campista não deveria ter sido levado, mas você acha que sim. Opinião, cada um tem a sua. E ainda mais nesse caso, dá pra gente entender que o Renan Lodge fica de certa forma magoado porque não foi convocado, não tá tendo o seu trabalho valorizado da maneira que ele gostaria. Só que aí é aquilo, da mesma maneira que ele tem o direito de achar que ele tem que ser convocado, eu ou você temos o direito de entender que ele não deveria ser convocado. E inclusive, essa é a minha opinião. O Renan Lodge acha mesmo que hoje, ele jogando na Arábia Saudita, ele está à frente do Alexandro, que está jogando muito bem no Flamengo, ou à frente do Carlos Augusto, que vem de uma campanha, uma temporada muito boa na Inter? Com todo respeito, mas hoje ele está atrás, não só desses dois, mas como está atrás também do Caio Henrique do Mônaco, que não foi convocado, está atrás do Alex Telles do Botafogo, que não foi convocado. Então, assim, cada um tem uma visão. Mas se ele quiser levar em consideração apenas números, então, sabem o que vai acontecer? A gente vai parar de convocar os atacantes que jogam na Europa e vamos começar a chamar os atacantes brasileiros que têm aí 80, 90 gols na Tailândia, na Indonésia. Eu acho que os números são importantes, sim, mas você tem que levar eles em consideração também
dentro de um contexto, e não só pegar os números pelos números. No meu entender, tanto o Alexandro, que foi convocado, quanto o Carlos Augusto são hoje opções melhores e mais regulares, mais seguras para a lateral esquerda. E o próprio Carlo Ancelotti acabou tendo esse entendimento também. Até um dos pontos que ele cita nessa declaração de que não sabe se a CBF tem um preconceito com a Liga Saudita é algo que não faz sentido nenhum. E você pode ver isso pela lista atual, quando você olha, por exemplo, que um dos nossos goleiros é o Bento, que joga no Al Nassr, que é um time da Arábia Saudita. Então, outro argumento dele que acaba caindo por terra. A questão não é exatamente onde o jogador joga, mas a qualidade dele, o potencial, o que ele pode entregar, como ele vinha jogando até mesmo antes da Arábia Saudita, e isso vale para o Lodji. Porque alguns de vocês não vão se lembrar, mas o Lodji chegou a ficar um tempo aí no esquecimento. Antes de ele ir para a Arábia Saudita, onde agora ele diz que tem os melhores números, ele passou pelo Nottingham Forest da Inglaterra e não deixou saudades, e teve uma passagem relâmpago, quase ninguém se lembra, pelo Olympique de Marselha da França. Quando ele estava lá, ele estava apresentando alguma coisa que o credenciava a ir para a seleção? Então levem isso em consideração também. Não peguem apenas os números pelos números, ainda mais numa liga como a Saudita, que você consegue inflar os seus números, principalmente se você jogar em um dos melhores times do país, como é o caso de um Al Hilal, um Al Nassr, um Al Ittihad, um Al Ahly. E tem mais, não é como se a gente não conhecesse o Renan Lodji e ele nunca tivesse tido uma oportunidade na seleção. Como eu já falei no começo do vídeo, ele era bastante convocado na época do Tite e chegou a ter uma sequência. Só que ele acabou ficando muito queimado, e vocês devem se lembrar o porquê. Ele acabou sendo titular na maior parte da campanha da Copa América de 2021, que foi disputada no Brasil, mas acabou tendo uma falha assim inacreditável logo na final contra a Argentina. Foi a partir do erro do Renan Lodji que Di Maria fez o gol do título da Argentina da Copa América dentro do Maracanã. Ali que começou toda a sequência vitoriosa da Argentina de depois ganhar a Copa, depois ganhar outra Copa América, ganhar a finalíssima. Tudo começou com aquela falha do Renan Lodji. Então, como eu disse, não é um cara que nunca teve uma chance e está sendo injustiçado. Ele já teve chance e já vacilou. E a falha dele, em específico contra uma Argentina, da maneira que foi, é o tipo de falha que queima o jogador. Só não vai queimar se ele for um cara muito acima da média ou então se ele não tiver concorrência na posição dele. Porque aí fica uma coisa de meio, ele falhou, mas não tem ninguém melhor no lugar. E não é assim. Nós temos opções na lateral esquerda que têm qualidade, que estão pedindo passagem. Então não acho que faz sentido toda essa arrogância e essa indignação do Renan Lodji por não ter sido convocado. E digo mais, com ele seguindo na Arábia Saudita, a chance de ele ser convocado vai continuar sendo baixa. Porque com o passar do tempo eu acho que o Caio Henrique do Mônaco vai ganhar a oportunidade ou algum outro nome do futebol brasileiro. E só repetindo, não é nada pessoal contra o Lodji. Só que, reiterando, da mesma maneira que ele tem o direito de achar que ele foi injustiçado e tinha que ser convocado, eu, ou você, ou qualquer outra pessoa tem o direito também de entender que não, que ele não merecia a convocação. E agora eu queria saber de você aqui nos comentários, a sua opinião sobre a declaração feita pelo Lodji. Você acha que de fato ele foi injustiçado ou não foi injustiçado? Ele tem hoje essa credencial para questionar o Ancelotti? Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso, fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!